Olá, não sei se será bom dia, boa tarde ou boa noite, mas desejo aí muito boas-vindas para os colegas que estão chegando nesse momento assíncrono. Eu prometo que será uma conversa rápida, são algumas reflexões, acho que bastante simples, por sinal, mas que fizeram parte, né, da minha rotina, do meu cotidiano ao longo desses últimos semestres em que a gente vem trabalhando de maneira remota e de forma humilde e muito simples, eu espero que possa trazer algum tipo de contribuição para os meus colegas. Para os que não me conhecem, eu me chamo Francilda, né, Francilda Mendes, eu sou professora no curso de Direito da Unileão há cerca de 6 anos, e eu trabalho com a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 1, e nessa disciplina a gente se dedica em especial, né, de forma assim, muito contundente, à construção dos projetos dos meninos, né, para que no semestre seguinte, no TCC2, eles possam, então, desenvolver e concluir o seu trabalho de conclusão de curso. Então, é por isso que a temática que eu escolhi para compartilhar com vocês aqui é ligada, então, à pesquisa. Eu sou formada em Direito, tenho mestrado em Desenvolvimento Sustentável pela UFC e tenho doutorado em Educação também pela UFC. Então, eu me dedico a maior parte do tempo, que é bem curto, depois da maternidade em especial, às atividades de pesquisa, a temáticas ligadas à educação, em especial à educação jurídica e à história dos cursos de direito no Brasil. Então, essa sou eu, né, do ponto de vista currículo Lattes, digamos assim, mas eu acredito que talvez a maioria dos que estão me ouvindo agora me conhecem de uma forma muito mais real, né, muito mais palpável. Essa distância, assim, deixa a gente numa situação muito estranha, particularmente eu sinto uma falta imensa e acredito que divido essa ausência, né, com todos vocês, todos vivendo essa situação completamente atípica e sendo obrigados a nos adaptar a ela de sopetão, né? Então, eu brinco aqui em casa, vocês devem estar ouvindo aí o barulho da minha filha, que cada dia é um dia de tentar sobreviver, em meio a tudo isso que a gente está vivendo, né? Parece-me, às vezes, um estado de sei lá, parece um sonho mais puxado para pesadelo, de tanta coisa surreal que a gente vem vivenciando, né, nos últimos tempos, e como isso vem sendo desafiador para conseguir manter um estado mínimo de saúde mental, de equilíbrio e de bem-estar, para que a gente possa desenvolver nossas atividades pedagógicas a contento. Então, já queria iniciar o vídeo aqui dando parabéns a cada um de vocês, a cada um dos meus colegas, porque eu acho que nós também somos heróis nessa pandemia, né? Todo mundo é herói, herói da saúde, herói não sei de quê, não sei de quê, e a gente, na educação, a gente viveu e continua vivendo aí um desafio imenso. Então, só compartilhar do meu respeito, da minha admiração e aproveitar para agradecer, né, todos os meus colegas que estão tornando possível a sobrevivência e a vivência agora, né, porque de certa forma a gente já está mais acostumado com o contexto, nessa vida tão maluca, né, que a gente, infelizmente, precisou se adaptar em alguma medida. Eu vou apresentar para vocês aqui uns slides, só para que eu consiga tecer, assim, uma linha de raciocínio mais objetiva. Eu sou um pouco prolixa, não estou acostumada a falar num espaço de tempo tão curto, então, por isso eu construí aqui essa apresentação, e aí eu espero que ela mais ajude que atrapalhe, né? Que a gente consiga manter aí o compromisso com o tempo. Bom, gente, o tema que eu dei para o vídeo foi orientações de pesquisa em tempos de pandemia, desafios e perspectivas, né? Então, não estou aqui para dar uma dica ou
enfim, ensinar qualquer colega a como fazer a orientação de trabalho de pesquisa, né? Seria chover no molhado, porque todos nós temos essa habilidade, né? Isso é algo que é inerente ao exercício da educação superior. Então, claro que todos nós temos essa expertise, que já devemos ter orientado aí uma quantidade bem razoável, bem considerável de trabalhos dentro da Unileão e em outros espaços. Então, eu estou aqui muito mais. Desculpa se o vídeo de repente até parecer um desabafo, eu estou muito mais para compartilhar algumas inquietações, algumas reflexões que eu tive a oportunidade de realizar ao longo desses últimos 2 semestres, que a gente está trabalhando com a disciplina de TCC1 de forma assíncrona, e aí eu vou me colocar à disposição de vocês para que a gente possa, de repente, continuar o diálogo no WhatsApp, no e-mail, enfim, da forma que for mais conveniente para a gente interagir, já que nesse momento aqui não é possível. Eu gosto muito, né, do Ortega y Gasset, e ele traz essas 2 frases que eu acho que é muito o que aconteceu com a gente, né, desde o início de 2020 até o momento contemporâneo. Não sabemos o que está acontecendo conosco, e isso é precisamente o que está nos acontecendo. Mas, embora tudo isso gere esse estado, às vezes para alguns de letargia, de paralisação, para outros de ansiedade, de muita agitação, o fato é que eu sou eu e as minhas circunstâncias, então é preciso, né, e isso era uma coisa que eu repetia muito ao longo das minhas disciplinas todas, não somente de TCC1, mas das outras que eu também ministro lá dentro do curso de Direito, né, que a gente precisava encarar de frente o momento, né, tentando ao máximo equilibrar nessa balança, se é que é possível, né, a resiliência, a empatia, a alteridade e o autocuidado. Porque não é essa de que é pandemia, as pessoas estão morrendo, são mais de 500 mil mortos, mas é isso, é preciso ser forte, vamos em frente, não se trata desse discurso, muito pelo contrário. Mas o fato de que, apesar de tudo de complexo que está nos envolvendo, eu preciso dar continuidade a um projeto que eu iniciei lá atrás, quando eu não podia imaginar que existia um contexto pandêmico, né, que foi o início da graduação, e que dentro das minhas circunstâncias, dentro do que me é possível, eu vou tentar, né, ao máximo, respeitando os meus limites, dar continuidade a esse projeto, para que eu também possa contribuir para a solução desse imenso problema, né? Nós sabemos que o contexto pandêmico não se resume apenas a uma questão de saúde pública. A gente está falando de milhares de outras questões, né, de micro-questões. E talvez através de uma graduação bem realizada, de um exercício profissional comprometido com a justiça social, com a equidade, com o exercício de cidadania, de ética dentro da minha profissão, eu serei uma das pessoas que estarão na sociedade para propor soluções. Então, isso era uma coisa que a gente conversava muito, né, ao longo de todas as disciplinas, mas em especial da disciplina de TCC1, né, a gente refletia frases tipo essa, né, nossa, o mundo está ao contrário, a gente abria um espaço de fala para que cada um compartilhasse também um pouco de como estava vivenciando esse contexto pandêmico, né, e a partir disso, né, dessas aulas iniciais da disciplina, em que a gente fez, assim, uma espécie de roda de conversa, a gente ia, então, começando a pensar em alternativas para fazer dar certo, para, apesar de todos os desafios, a gente conseguir desenvolver, né, o nosso projeto de conclusão de curso. E aí entra um elemento que eu acho que é bem interessante, né, há pouco tempo, por conta da minha filha, né, eu estava lendo um livro que tinham me recomendado, olha, é muito legal para refletir questões de maternidade, e o livro é Educar na Realidade, né, e a autora traz 3 conceitos de motivação, uma classificação que eu achei bem interessante, né, ela fala da motivação externa, que é aquela que está baseada em prêmios, em recompensa, castigo, mas o grande prejuízo desse tipo de motivação é que
que quando você retira, né, o prêmio ou o castigo, normalmente a pessoa não vai se sentir motivada o suficiente para desempenhar aquilo que ela deseja. A motivação interna, que é aquela em que você deseja fazer aquilo, você está motivado porque você reconhece a importância, você entende a essência do processo, e isso é bacana, isso vai te trazer alegrias, melhorias, bem-estar, e aí ela traz essa motivação transcendental, que é a que eu tentei, né, isso foi sobre a qual a gente conversou um pouco ao longo da disciplina do TCC 1, né, a motivação transcendental seria aquela que está para além de mim, né? Eu não só me proponho a fazer algo, não só tento estar motivado para aquilo, porque eu vou receber um prêmio, uma recompensa, ou se eu não fizer, eu vou receber um castigo, então não se trata de uma motivação externa, também não é meramente uma motivação interna, ou seja, não diz respeito somente a mim, eu vou fazer esse TCC porque eu quero colar grau, porque eu quero tirar 10, porque eu quero me sentir apto a ingressar no mestrado, mas que, para além das questões que me são de ordem pessoal, particular, existe uma questão que está para além de mim, ela transcende, e ela transcende para algo muito maior, que é como eu gostaria que os estudantes, né, sentissem e dessem importância aos seus projetos de pesquisa, algo que está para além deles, aquilo que a gente aprende, né, nas disciplinas de trabalho de conclusão de curso, de metodologia de trabalho científico, ou de qualquer discussão que diga respeito à pesquisa, né? A pesquisa nunca é feita para a gente, a pesquisa é sempre feita para a solução de algum problema, para uma contribuição social, né? Para algo que vai poder trazer uma pequena contribuição que seja, mas que é uma contribuição capaz de mudar o mundo, né? Numa perspectiva talvez romantizada, freiriana, mas enfim, que particularmente eu abraço e reconheço como a motivação mais interessante para o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa. E aí, eu gosto muito dessas frases porque elas nos trazem essa ideia, né? Não há vento favorável para quem desconhece o seu destino. Então, se o aluno não está motivado, se o pesquisador não está motivado o suficiente, né? Se ele não reconhece, se ele não entende qual é a importância dessa pesquisa, né? De que forma, é por isso que a gente tem uma aula específica dentro do TCC1 só para falar sobre a contribuição social da pesquisa. E a partir dessa aula, cada um deve desenvolver o texto da sua justificativa, né? Explicando quais são os ganhos sociais e acadêmicos do trabalho que se pretende realizar. Então, se a gente não sabe para onde está indo, provavelmente a gente vai se sentir perdido, né? A realidade de todos aqueles estudantes que às vezes ficam titubeando, mudando de tema, pedindo para o professor um tema, o professor me fala aí, né? Porque não reconhece, não entende ainda a importância daquilo, né? E aí eu gosto muito dessa frase também do Viktor Frankl, né? Que ele coloca: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, quem tem um porquê, eu sei por que eu escolhi esse tema, eu sei por que essa pesquisa é importante, eu vou enfrentar esse como, de uma dificuldade de acesso à biblioteca da universidade, de uma dificuldade de realização da pesquisa de forma presencial, né, no campo, realizando entrevistas, aplicando questionários, porque o contexto pandêmico não me permite, mas eu vou tentar criar estratégias para superar isso. Por quê? Porque eu tenho o meu porquê, eu reconheço a importância disso. E aí, quando a gente apresentava, né, eu gosto muito de compartilhar trabalhos anteriores que já foram realizados pelos estudantes, então, trabalhos que viraram capítulos de livros, trabalhos que se transformaram em projetos de mestrados bem-sucedidos, alunos que já estão cursando esses mestrados aqui na região, fora da região, trabalhos que, de certa forma, contribuíram para que o estudante desse uma contribuição dentro de uma área, dentro de uma questão que lhe é muito, muito, muito significativa, né, questões que no curso de Direito isso acontece muito, né, questões relacionadas à violência doméstica, violência contra a mulher, casos de abandono afetivo, né, então são temas que acabam sendo caros para algumas pessoas em razão das circunstâncias de suas próprias vidas, e isso gera essa motivação transcendental. E aí, né, o clássico, por isso que eu escolhi o Pequeno Príncipe nesse slide, que é exatamente conversar sobre isso. Antes
eu sempre penso que essa é a melhor forma de entrar numa disciplina de TCC, de metodologia, né? Antes da gente chegar e falar sobre a classificação das pesquisas, a diferença de uma pesquisa quali para uma quant, o que é uma quali-quant, como que você delineia o objetivo da pesquisa, quais são os verbos adequados, o objetivo geral, o objetivo específico. Antes de tudo isso, né, ter pelo menos uns 2 encontros que possam ser dedicados a perceber a importância da ciência, a importância da pesquisa e como que o resultado das pesquisas científicas se manifesta, né, na nossa vida, no nosso cotidiano. E depois, né, no cotidiano profissional, o impacto na profissão dos sujeitos. E por isso que eu gosto dessa frase, né? Se você quer construir um barco, não peça aos homens que procurem madeira, não dê ordens, não divida o trabalho. Em vez disso, ensine-lhes a desejar o eterno e belo mar. Então, se a gente quer que saiam trabalhos bons, né, pesquisas comprometidas, projetos que vão realmente vingar, né, como eu gosto de brincar, eu digo, esse projeto vai ter que vingar, né, não vai chegar no semestre que vem com a história de o projeto não serviu para nada, foi só para passar na disciplina, agora eu vou começar do zero, eu vou fazer outra coisa. Não, né, é importante que desde a concepção desse projeto, esse sujeito esteja motivado, né, não simplesmente para escrever algo para concluir o curso, para ter uma nota, porque provavelmente isso não vai lhe dar a motivação necessária para o comprometimento que vai ser preciso para o desenvolvimento da pesquisa, em especial nesse contexto de pandemia, né? Mas por reconhecer o relevo da ciência. E aí, nesse sentido, né, eu considero que o contexto de pandemia traz imensos aspectos negativos, que a gente não precisa nem pontuar, porque cada um de nós estamos sentindo na pele em alguma medida, mas há uma percepção, há uma perspectiva, melhor dizendo, que pode ser bem aproveitada dentro do TCC e que talvez antes, né, a gente não aproveitasse tão bem. E aí eu digo com relação a minha prática e as falhas, né, desse processo enquanto docente na disciplina. Por que a pesquisa? Né? Quando a gente viu todo esse debate sobre o uso de medicamentos, qual medicamento que é o mais adequado para o tratamento da doença, quando a gente viu toda essa questão sobre as vacinas, quando a gente viu todo esse debate no caso do direito, né, um debate jurídico sobre a competência dos entes federativos para autorizar, para permitir ou não permitir determinados comportamentos dentro da sociedade, isso acendeu, pelo menos é a minha percepção dentro do curso de Direito, faróis que antes me pareciam que estavam desligados, né? Ainda havia talvez uma certa distância, um abismo, né, entre o trabalho do cientista e como que o trabalho do cientista está no dia a dia, como isso é importante, como a opinião, o pitaco é diferente de uma posição acadêmica e quão é negativo quando a gente tem que lidar com o preconceito como se fosse uma posição acadêmica, como é negativo quando a gente tem que perceber que não há investimento suficiente para as atividades de pesquisa, porque é que outros países tiveram muito mais condição de desenvolver pesquisas que propõem soluções do ponto de vista da saúde para a solução dessa doença e o Brasil não. Então, a questão do contexto pandêmico pode nos ser, e aí dentro de cada uma das áreas, né, a gente pode pegar, aproveitar dessas notícias da grande mídia, né, aproveitar desses podcasts, das reportagens de jornal, de TV, de todos esses aspectos, e promover um debate em sala de aula sobre o que é ciência. Algo que eu percebi de forma muito clara, né, que ainda não era tão perceptível, né, embora a gente esteja lidando com acadêmicos, embora a gente esteja lidando praticamente com pessoas que já serão bacharéis, né, já serão licenciados, enfim, não sei qual é a área de todo mundo aqui, mas que às vezes estão condicionados a uma percepção tão técnica do que vem estudando, que não percebem, né, que podem e devem desenvolver-se como cientistas. E aí a gente usou muito, né, desses
preconceitos, dessas questões todas, né, que envolveram as polêmicas em torno, especialmente das vacinas, para perceber e para debater essa questão da pesquisa científica, né, como um instrumento fundamental para o desenvolvimento da sociedade, para a solução dos nossos problemas. E aí, já me encaminhando para o final, né, eu espero que, enfim, o tempo é muito curtinho, e aí por isso eu estou tentando colocar realmente só o que eu acho que é o mais interessante para ser compartilhado, é que como eu vou terminar a apresentação, né, eu penso que um bom caminho, né, para toda essa circunstância que a gente está vivendo, em que a gente passa praticamente o dia inteiro, né, em meio a uma tela, de frente para uma tela, computador, celular, tablet, Kindle e por aí vai, né, que a gente estimule os nossos alunos. Eu venho fazendo esse exercício comigo mesma, percebi alguns benefícios e aí por isso resolvi compartilhar com os estudantes, mas não tem um feedback, né, se foi ou não atrativo. A opinião, né, a percepção de um ou de outro não pode ser trazida aqui como se fosse uma verdade. Mas, né, eu acho que vale a pena pelo menos que a gente reflita, né? Todo esse tempo diante de telas, nós temos inúmeras pesquisas científicas, né, confirmando o quão é negativo para o ponto de vista da nossa saúde física e da nossa saúde mental também, né? Estresse, ansiedade, uma dificuldade de desligar, né? Eu tenho hoje uma dificuldade imensa para conseguir dormir, e eu atribuo muito a todo esse tempo que eu sou obrigada a ficar diante de uma tela. E aí eu levo algumas dessas informações, né, vou ler rapidinho aqui para vocês, que eu acho que a letra está pequena. Vários estudos mostram que os usuários regulares de internet têm aumentado atividades nas regiões pré-frontais do cérebro envolvido na tomada de decisões. Se essa atividade se prolonga, o que é de costume, o usuário passa o tempo avaliando as ligações, fazendo escolhas, ao mesmo tempo em que processa o impacto e a importância de cada nova imagem na tela. Em consequência, a atividade cerebral ela é mantida num nível tão superficial que impede a retenção de informação. Ao manter constantemente ativas as funções executivas do córtex cerebral, a sobrecarga cognitiva aparece. A informação passa na frente dos nossos olhos, mas a gente não consegue reter, a gente não consegue manter, né? Provando que aquela ideia de que informação não é conhecimento, né? O acesso à informação não é garantia de conhecimento, tampouco de aprendizagem. Então, para que a aprendizagem de fato aconteça, a gente precisa promover, né, mecanismos cognitivos que estimulem a reflexão, a criticidade, e essa questão motivacional, né, que a gente iniciou o vídeo conversando, né, e aí em pleno século XXI, onde a tecnologia está cada vez mais avançada, as pessoas estão adquirindo problemas psicológicos, né, doenças cada vez mais frequentes. A tecnologia com o processo de automação leva as pessoas a assumirem uma vida sedentária, na comodidade, e que acaba impedindo que a gente busque, né, espaços alternativos, fontes alternativas de lazer, de trabalho, de estudo. Então, por isso, a minha proposta em todas as minhas disciplinas, mas em especial na disciplina de TCC, foi que a gente pudesse voltar ao básico, né? Então, todas as atividades, elas devem ser manuscritas, né, para que tentar tirar um pouco os meninos, as meninas de frente da tela, né, tentar garantir que essa sobrecarga, né, de informações que eles estão acessando ali minuto a minuto nas redes sociais, pelo menos o tempo em que ele está ali fazendo um trabalho escrito, ele tem a oportunidade de descansar dessa tela, né, então, fichamentos, pedi bastante fichamento para que pudessem acontecer ali, na oportunidade dos fichamentos, o desenvolvimento de resenhas críticas a posteriori. Então, não é simplesmente copiar, né, não é simplesmente fichar, mas trazer para cada uma dessas fichas uma reflexão, uma crítica, uma posição acerca daquilo que o autor está trabalhando. Então, por isso foram mapeados pelo menos 3 autores, né, ligados aos temas, para que esses trabalhos pudessem acontecer. Leitura de livros físicos, né, isso não foi uma exigência, porque a gente não tinha como possibilitar o acesso à biblioteca da Unileão, né, a nossa biblioteca física, mas eu falava muito, né,
sobre essa questão, refletia muito sobre eles. Nós lemos alguns artigos científicos ao longo da disciplina sobre esse prejuízo do uso das telas, né? Como as telas nos desumanizam, né? Não à toa a gente consegue muitas vezes realizar críticas ferrenhas, grosseiras, violentas mesmo contra um outro sujeito que a gente não está vendo. E aí a neurociência, né, pelo que a gente leu nesses trabalhos, ela explica isso dizendo que quando a gente está diante da tela, a gente não reconhece o outro como um ser humano, pelo menos não na mesma dimensão de quando a gente está ali de forma presencial, no olho no olho. Então, é um prejuízo muito grande, né? Todo esse tempo dedicado a essas telas. Então, o estímulo e a percepção de que a leitura de livros para aqueles que, né, que tivessem acesso, para quem fosse possível, deveria ser estimulada. E a última, gente, foram as reuniões semanais entre os estudantes. Então, normalmente a gente define ali áreas, né? Provavelmente no curso de vocês também é assim, não é só no curso de Direito. Por exemplo, eu oriento nessas áreas de História do Direito, Educação Jurídica, Direito e Sustentabilidade, Direito Ambiental. Então, são alunos, né, que acabam convergendo ali nos temas. E para que esse cuidado, né, esse contato humano, mesmo que por meio dessa tela, né, que eu acabei de dizer para vocês que prejudica, mas que a gente precisa, porque todo mundo reclamava muito, né, de se sentir isolado, de se sentir sozinho, sentir falta do apoio dos colegas. Então, a gente fechou o grupo dos orientandos e estimulamos esses encontros semanais, né, que pudessem acontecer através do Meet. Aconteceu uma vez até por ligação de WhatsApp, né? Eram só 4 esse semestre, para que pudessem ter esse momento, que é quase como de desabafo, de brincadeira, de partilhar novos materiais que foram localizados, e que depois eu pudesse participar, né, e meio que orientar e verificar se as escolhas metodológicas estavam de acordo com aquilo que a gente tinha planejado, se a literatura que eles estavam conseguindo localizar por meio da pesquisa nas plataformas, elas eram realmente as mais adequadas, se a gente poderia utilizar. E aí eles acabavam mantendo, né, para que não fique aquela coisa de depois eu faço, essa rotina para que a pesquisa estivesse sempre ali, né, na mente, no cuidado na escrita do trabalho, e ao mesmo tempo que tivessem essa interação, que tivessem esse apoio dos colegas, esse contato, né, que eu acho que é o mais importante de tudo, né, eu adoro essa frase, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Acho que os nossos alunos, nesses últimos semestres, assim como nós, mais do que nunca precisamos de amorosidade, né? Que o Freire tanto fala. Também acredito nisso, que não existe educação sem amor. E o amor só é lindo quando a gente encontra alguém que nos transforma no melhor que a gente pode ser. Então, eu espero, com certeza, eu teria aqui uma lista infindável de colegas, estudantes que estão ainda na graduação, que já saíram na graduação, que estão me ajudando ou que já me ajudaram a me transformar em um pouquinho mais próximo daquilo que eu gostaria de ser. E aí eu penso que o meu papel também, enquanto docente, é exatamente o mesmo, né? Retribuir a eles dentro dessa missão, né? Que é como eu encaro a docência. E é isso, gente. Espero que não tenha sido chato e que em alguma medida possa ter contribuído, tá bom? Muito obrigada e um abraço. O meu e-mail é francilda@leonsampaio.edu.br. Se alguém quiser trocar algum diálogo, né, a gente pode conversar por lá, trocar o WhatsApp, enfim. Somos todos colegas, né? Um grande abraço e até mais.